um dos jornalistas preferidos do nosso rei Deus Alexerxes de Moraes. Eu vou chamar ele, que é jornalista, apresentador e comentarista político. Uma salva de palmas para Paulo Figueiredo. Qualquer coisa que eu disse, fui eu que disse. Ele não falou nada disso. O microfone é esse? Esse aqui? Não, eu vou ficar aqui na... Que aí eu não preciso... Vocês só tem gente alta aqui, pô? Paulo, você quer um pedestal para o microfone? Não, um banquinho para mim. E o comediante é você, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Framingham. Massachusetts, estado tanto do meu coração, tanto tempo estudando em escola de Massachusetts, que eu virei um pouco Massachusetts. Queria começar a noite dando os parabéns para o CCB, se o Eliel preferir, o CCB USA, pela realização do evento. Cumprimentar a iniciativa absolutamente fantástica. Fico muito honrado de ter sido convidado. Queria exaltar aqui os patrocinadores que coçaram o bolso. Tem uma expressão em inglês que diz que o seu dinheiro, a sua boca está onde está o seu dinheiro, né? E eu acho que as pessoas que realmente coçaram o bolso para fazer a realização de um evento desse merecem ser exaltadas, merecem, porque não há nenhum interesse além do interesse do bem do Brasil. E vários desses empresários não estão, eu diria, a maioria deles não estão no Brasil. Então, por que nós estamos preocupados com o Brasil, né? Nós continuamos brasileiros. Eu acho que Framingham, eu estava comentando isso com a Natália, Framingham é a prova de que o Brasil pode dar certo. Porque a gente veio aqui para os Estados Unidos, dominou uma cidade do lado de Boston, uma das cidades de fundação dos Estados Unidos, e a gente fez um Brasilzinho aqui que deu super certo. Então, talvez não tenha nada de errado com o nosso povo, né? Se nós conseguimos ir para um lugar onde a lei e a ordem prosperam e construir uma cidade tão próspera, e assim como Framingham, você tem na Flórida, de onde eu sou agora, que eu não tenho mais passaporte. Eu tô que nem o Tom Hanks naquele filme do terminal, né, do aeroporto. Mas nós fizemos em Pompano, nós fizemos em Central Florida, na área de Orlando, na Georgia, Alpharetta, Marietta. Os brasileiros vêm para os Estados Unidos, nós somos já a 5ª comunidade nos Estados Unidos, em termos de população, e prosperamos aqui. Prosperamos com um trabalho duro. Eu ainda não entendo como é que Framingham elege uma democrata para o Congresso. A gente precisa conversar um dia sobre isso. Mas eu acho que essa é a prova de que nós conseguimos fazer o Brasil dar certo. Se conseguimos fazer fora do Brasil, por que a gente não consegue dentro do Brasil? A gente só precisa se livrar de umas certas pessoas. Mas a gente vai se livrar. Queria saudar especialmente aqui não só o talento do meu amigo comediante xará Paulo Veloso, mas queria também saudar aqui especialmente meus 2 ex-colegas, mas eternos amigos e companheiros de emissora, o Marco Antônio Superman Costa e a Cris Gremel. Dois amigos, né? A gente trabalha e faz amigos, e isso é muito legal, muito bacana, porque os laços profissionais às vezes se desfazem momentaneamente, mas a amizade persiste. Para decepção de vocês, eu não vim aqui falar de política hoje. Porque política, ela é a consequência de algo. O Andrew Breitbart, o jornalista americano, falava bonito, né? Falava assim:
Politics is downstream from culture, que significa a política é rio abaixo da cultura. Mas eu acho que tem algo acima da cultura, que é a religião. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui falando dentro de uma igreja, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês que estão nos assistindo. Quem aqui é cristão? Se puder levantar a mão. Eu acho que tem uns... Não, levanta a mão. Se for cristão, levanta a mão. Lembra que Jesus diz. Se você... Essa é a hora que... Não dá para... Eu acho que a única mão aqui que não está levantada talvez seja do Marco Antônio e do Roberto. Mas a gente chega lá. Jesus vai chegar até vocês. Quando eu conheci o Constantino, ele não era cristão, era ateu. E, inevitavelmente, Jesus te encontra. Agora, quem sabe o que é isso aqui? De que é isso aqui que eu estou? Quem assistiu esse filme? Quase ninguém. Esse filme se chama Nefarious. Nefários. E foi um filme lançado esse ano. E ele conta uma história muito interessante de um assassino em série, condenado à pena de morte, que é entrevistado por um psiquiatra e ateu. E esse psiquiatra ateu entra, então, num debate com esse assassino em série. Só que o assassino em série está dominado, ele diz, e de fato é na história do filme, que ele está possuído por um demônio chamado Nefários. Esse aqui é o assassino. O filme é muito bom, eu recomendo. Embora seja um filme meio propaganda conservadora, é um filme muito bem feito, muito bom de se assistir, com boas atuações. E num dado momento, o demônio entra num debate com esse psiquiatra ateu, e o psiquiatra ateu, progressista, de esquerda, diz para o demônio: nós vencemos. Vocês perderam, o mundo nunca esteve tão bom. E o demônio pergunta para ele: será mesmo? Será mesmo que eu, demônio, perdi? Obrigado. E eu vou mostrar hoje para vocês que por trás de todas as ideias da esquerda atual existe algo demoníaco universal através da história desde a queda do homem. Eu vou provar isso para vocês. Desculpa se ficar pesada a apresentação agora. Alguém sabe quem é isso aqui? Alguém sabe quem é? Esse é Moloque. Moloque é um demônio. Sim, tem estátuas de Moloque espalhadas em vários lugares agora. A Bíblia fala de Moloque, já que eu estou dentro de uma igreja, eu me sinto à vontade para ler algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Levítico 8:21 fala: não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque, para que você não profane o nome do seu Deus. O livro de Reis fala também: foi nesse tempo que Salomão construiu um lugar sagrado a Quemos, o repugnante deus dos Moabitas, no monte que fica a leste de Jerusalém, e a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Levítico também fala: qualquer israelita, estrangeiro ou residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo do meio do seu povo o apedrejará. Que coisa estranha, a Bíblia falando que as pessoas devem ser apedrejadas. Vocês sabem o que acontecia com Moloque? Moloque era uma divindade, né, adorada pelos povos do Oriente Médio, os amonitas, de quem a Bíblia fala, e ele era o deus rei dos amonitas. Ele era o deus rei, e ele tinha exatamente essa figura. E o que os amonitas faziam? Eles pegavam os seus filhos, os seus primogênitos, e eles faziam sacrifícios com os seus primogênitos.
Existe uma descrição da prática que eles faziam assim, uma estátua de metal do deus Moloque, que era aquecida e ela ficava incandescente, ou seja, fervendo, e aí eles pegavam o bebezinho, assim que era nascido, e colocavam como sacrifício nas mãos do Moloque em brasas. E o bebezinho morria de queimadura na brasa do metal. O outro ali do lado é outro demônio, é o Adramaleque. Também a Bíblia cita ele no livro de Reis. Os aveus fizeram Aribais e Tartaque, e os seus sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo, em honra a Adramaleque e Anamaleque, deuses de Sefarvaim, ou Sefarvaim. Eles são pouco mencionados na Bíblia, mas também entidades que o Deus dos judeus, nosso Deus, na época dos israelitas, condenava. E condenava porque eles faziam sacrifícios de criancinhas recém-nascidas. Mas isso é uma coisa que ficou para trás. Não? Alguém sabe o que é isso? Planned Parenthood? O maior genocídio já feito na história da humanidade não foi feito nem por Stalin, nem por Mao, nem nenhum regime autoritário. Foi feito nos Estados Unidos da América, desde Roe versus Wade. Alguns números falam em 60, 70 milhões de crianças sacrificadas a Moloque. Só que agora é diferente. Se vocês lerem o relato de como é feito um aborto e como uma criança é normalmente triturada viva no ventre da mãe, vocês vão ver que talvez não seja nem um pouco melhor do que era para Moloque ou Adramaleque. E eu vou abordar aqui algumas das pautas da igreja. A primeira que eu estou da igreja da esquerda. A primeira que eu estou abordando é aborto. Não existe esquerda no mundo hoje que não tenha uma pauta de aborto. Aqui nos Estados Unidos nós vivemos isso, porque a discussão é mais aflorada, mas no Brasil existe tanto dentro do Supremo Tribunal Federal caminhos e discussão para a legalização do aborto, toda a mídia de esquerda defende a legalização do aborto e o próprio Lula defende abertamente em seus discursos, embora a gente não possa dizer isso, ele sempre diz que é uma questão de saúde pública. Esses são interessantes. A primeira que está aqui, essa é outra deusa da época da Bíblia. E ela tem vários nomes na Bíblia, porque são vários povos ali do Oriente Médio que a adoravam. Ela tem o nome de Astarte para os fenícios, os hebreus chamavam na Bíblia de Astarote, também aparece com o nome de Aserá, ou Ashrato para os assírios, Atirat para os árabes, ou Istar para os babilônios. E essa é a deusa mãe, a deusa consorte. Ela era a mulher do Deus central. O livro dos Juízes fala a respeito dela. Fala que deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E explica a queda dos israelitas. De novo, então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Baalins, que é uma palavra para as divindades da época, e a Astarote, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, e deixaram ao Senhor e não o serviam. Livro de Samuel. Samuel fala: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e a Astarote, e prepararei vosso coração ao Senhor, e servi a Ele,
e vos livrará da mão dos filisteus. Reis fala de novo, Salomão, uma das razões da queda do rei Salomão, e com isso o juízo sobre o reino de Israel, foi Salomão seguir a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Milcom, deus dos Amonitas. Milcom é outro nome para Maleque, que foi esse que a gente viu aqui agora há pouco. E tem uma coisa muito interessante, porque na versão babilônica, Istar, ou Astarote, imagina-se que seja a mesma divindade, ela tinha dois tipos de sacerdotes, que eram os Curgarro e os Assino. E esses sacerdotes faziam uma coisa muito interessante. Durante o ritual, o sacerdote, para quem não sabe, é como se fossem os pastores, os padres deles. O ritual deles tinha uma coisa que talvez soe familiar para vocês, que era a transição de gênero. Os sacerdotes praticavam atos sexuais e faziam uma transição, tomavam o papel de mulher. O que não é novidade, mas na época as transições de gênero aconteciam, o início era com o processo de eunucamento, sei lá, que era, basicamente, você cortava o bigolim fora dos sacerdotes. Depois, no século III a.C., na Europa, dentro do Império Romano, essa outra aqui do meio, que é a deusa Cibele. A Cibele também era chamada de Magna Mater, a mãe maior. A Cibele, talvez até por influência, não sei se direta ou indireta, mas a Cibele, os sacerdotes dela se chamavam Gali. E os Gali também se castravam, passavam a se vestir de mulher, com joias de mulher, com roupas de mulher, andavam como mulheres no Império Romano, e nesse processo, no processo de conversão, eles passavam a ganhar dons sobrenaturais. Eles eram incorporados e passavam a ter a capacidade da leitura do futuro e vendiam esse serviço em troca de joias e adereços das mulheres romanas. Eles eram possuídos. Mas isso, ainda bem que ficou para o passado, né? Ou não? Vocês viram isso, né? Not today, Jesus. Hoje não, Jesus. E uma imagem demoníaca. Satã loves faggots. Satã ama aos gays. Não sou eu que estou dizendo que... Não sou eu que estou associando homossexualidade com satanismo, não. São eles, tá? Se alguém tiver alguma coisa para reclamar, é com eles. E eu sempre deixo claro que aqui eu não falo sobre a prática sexual, a prática homossexual. Eu falo sobre isso se tornar o seu Deus. E eu vou mostrar para vocês que, de fato, isso se torna o Deus de algumas pessoas. A prática sexual, a prática homossexual, como qualquer prática de fantasia, é um assunto de cunho pessoal. Todo mundo tem suas fantasias. Elas podem ser boas ou ruins para você. Mas eu estou falando de pessoas que saem não pelo orgulho de quem elas são, mas pelo orgulho da prática sexual delas. Ela se torna o centro da sua vida. Se isso aqui não é uma versão moderna dos sacerdotes da Cibele, ou de Istar, onde nós fazemos um concurso, para quem não sabe, esse é o Miss Holanda. Nem bonita é.
Nem bonita é. Mas por que ela está aí? Porque ela é uma sacerdote de uma nova religião. Ou uma velha religião. Falamos sobre pauta. Começamos falando sobre aborto, falamos sobre pauta LGBTQXYZ, de mutilação, de transição, de pessoas que acabam muitas vezes cometendo suicídio, como tão normal de pessoas que acabam possuídas ou oprimidas por alguma entidade demoníaca. E agora a gente não pode deixar de falar a gente não pode falar da esquerda sem falar de uma pauta central para eles, que é a pauta mais difícil de combater, que é a pauta ambiental. Essa que vocês estão vendo é Gaia. Gaia, na mitologia grega, ou Telos, ou Terra, na mitologia romana, ela é a divindade que é a Terra. É a adoração da natureza. E isso é muito comum, porque diversas entidades, diversas religiões não cristãs, elas têm a terra, a natureza, como uma divindade central, né? A mãe de Thor era uma personificação da terra, os hindus, os celtas, os índios brasileiros. Se você for pegar as religiões afro-brasileiras, né, você tem Oxum para os rios, Oxóssi para as florestas, Iemanjá para o mar, a adoração da natureza. No mundo fora do cristianismo, e para eu ser justo aqui, fora do judaísmo, existe uma ordem, uma cosmovisão. Se vocês repararem, você tem a terra, o mundo, a natureza, no topo. Depois você tem os deuses. E embaixo você tem os homens. Natureza, deuses, homens. E aí o cristianismo inverte completamente essa ordem, na verdade, para ser justo de novo. O judaísmo inverte essas ordens, porque Deus cria a terra, no Gênesis de 1 a 10, depois de 14 a 17, ele cria os corpos celestes, que eram adorados, né? O Deus Sol, Deus Júpiter, Deus Marte, Deus na Torá, na Bíblia, diz que ele criou os corpos celestes, ele criou a terra. E aí, em Gênesis 26, ele muda tudo. E eu vou ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Frutificai e multiplicai-vos, foi o primeiro mandamento de Deus. Primeira ordem, primeira lei. Esses aqui não conseguem. E sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore que há fruto de árvore que dê semente. Ser-vos-ão para mantimento. E todo o animal da terra e toda a ave dos céus e a tudo que se move sobre a terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim o foi. O cristianismo, quando cria o homem, quando conta a criação do homem, inverte a lógica do mundo pagão. Deus, homem, natureza. A natureza existe para servir ao homem.
Nós somos os senhores da natureza. Ela foi criada para nos servir. Domine a natureza. Dominus. Seja o senhor da natureza. Quando você vê a pauta da esquerda, e na cúpula da Amazônia isso fica muito claro, até o Lula vê isso, onde o homem pobre é sujeitado aos interesses da suposta preservação da natureza, esta é uma inversão perversa da lógica de criação do homem. Não significa que nós não tenhamos que cuidar da natureza, porque se nós dominamos, ou seja, nós somos senhores, nós somos responsáveis por cuidar dos animais e por cuidar da natureza. Mas nós estamos acima da natureza. E o que ensina a esquerda hoje? Ensina isso. Avatar é a inversão, é a incorporação da pauta ambientalista, onde existe uma natureza, um organismo vivo, a ideia da mãe terra. Isso tem um nome, a hipótese de Gaia. Uma hipótese foi desenvolvida na década de 70, muito influente em ciência social. Onde a Terra é um organismo vivo e nós temos que nos sujeitar a esse organismo vivo. Nós estamos destruindo esse organismo vivo. Nós estamos destruindo a Terra. Nós somos maus. A Terra é boa. Olha a inversão de volta ao paganismo. Terra, homem. Falamos, acho que abordamos já os 3 dos 4 principais pontos da esquerda. Falamos de abortismo, LGBTQXYZ. Eu não gosto de deixar nenhuma letra fora do alfabeto, porque eu sou uma pessoa inclusiva. Falamos de ambientalismo. Esses são Caim e Abel, os 2 primeiros homens de verdade, porque foram homens nascidos de homem, não foram criados por Deus. Gênesis diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos para o campo. E, estando eles no campo, sucedeu que se levantou a Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Os primeiros 2 homens do mundo caíram na inveja. Caíram na inveja. O Midrash Tarhuma sugere que Caim trouxe uma oferta inferior, enquanto Abel trouxe o melhor do seu rebanho. É uma interpretação que os judeus têm desde de sei lá quando. Ela vê a rejeição da oferta de Caim como uma resposta à sua atitude insincera ou desrespeitosa. O Midrash Bereshit Rabbah discute a inveja e a sua raiva de Caim em relação a Abel. Essa é a tese central da ideia de justiça social e da separação do homem entre oprimido e opressor, que é a base de toda a teoria marxista. Toda a teoria marxista parte do pressuposto
de que existe um grupo injustiçado e um grupo opressor. Caim é o oprimido e Abel é o opressor. E o que devem fazer os oprimidos com os opressores? Destruí-los. Assim como Caim destruiu Abel. Assim como Caim destruiu Abel, assim como os dois primeiros homens se separaram por inveja, e o que diz, e o que se entende da Bíblia há muito tempo, é que Abel fez o seu melhor, enquanto Caim não. Enquanto Caim foi desleixado. Se Caim foi desleixado, Deus reconheceu o esforço daquele que fez o seu melhor. Em vez de Caim entender e buscar fazer o seu melhor, o que ele buscou? Um culpado, uma inveja. É exatamente o que a esquerda faz hoje. As mulheres não conseguem porque são oprimidas. Os negros não conseguem porque são oprimidos. Terceirização da culpa. Que foi uma coisa que o homem fez desde o primeiro momento, quando Deus pergunta para ele o que houve. Ele falou, a culpa é sua, que me deu essa mulher aqui que eu não tinha pedido. Todas as pautas da esquerda são pautas que, consciente ou inconscientemente, incorporam pautas demoníacas, que já se refletiram na história em todo o tempo. Nós hoje só estamos vendo um novo tempero. Então eu pergunto a vocês, essa luta é política? Não. Essa luta é espiritual. Eu vou dizer para vocês, eu vou dar um dado para vocês. Nas eleições dos Estados Unidos, quando nós separamos todas... Vocês sabem como funciona separação demográfica de pesquisa? As pessoas separam assim, escolaridade, para ver qual o grau de educação, separam sexo, separam região, separam idade, etc., etc. Fazem a separação demográfica para pesquisa. Vocês querem saber qual é o fator onde há a maior discrepância? Religião. 26 pontos de diferença entre votos de democratas e republicanos com base em religião. Vocês sabem o que significa isso? Significa que se a América fosse 95% cristã, como era até a década de 90, hoje são alguma coisa em torno de 60%, se a América fosse ainda 90% cristã, Joe Biden ia ter menos de 30% dos votos. Nós nunca estaríamos passando pelo que nós estamos passando. A maior parte dessas coisas que eu estou dizendo aqui era impensável 10, 15 anos atrás. O que mudou foi a religiosidade do povo. Isso é um bom sinal para o Brasil, porque o Brasil está se tornando mais cristão, mais religioso. Satã está perdendo no Brasil, está ganhando nos Estados Unidos. Eu vou deixar 2 dicas de livro para vocês. Um se chama... Essa dica veio do Olavo de Carvalho anos atrás, então sintam-se privilegiados que vocês estão recebendo uma dica do Olavo. Uma se chama Marx and Satan, né? Marx e Satã, do Richard Wurmbrand. É um clássico. Richard Wurmbrand foi perseguido pelos comunistas, teve a sua vida arruinada, o reverendo, depois veio para os Estados Unidos, e ele escreve no livro como todas as origens da teoria marxista e do próprio Karl Marx vêm do satanismo. E eu deixo também o The Devil and Karl Marx, do Paul Kengor. Esse é um livro mais recente, onde ele trata a ideia de que todas as ideias marxistas têm uma origem satânica. Curiosamente, hoje de manhã, eu estou concluindo, hoje de manhã eu estive caminhando com a minha mulher em Boston, e ali na Newbury Street. E tem uma igreja presbiteriana bonita lá, fundada em 1860, se eu não me engano. Linda. Parece uma igreja católica de tão bonita.
Eu queria que o meu amigo Alexandre de Moraes, ali, o careca ali atrás, acertasse, botasse a imagem. Não, ela está desenquadrada. Você consegue reenquadrar? Aí. Isso foi tirado por mim hoje. Hoje. Vocês conseguem ver a cruz aqui? Eu não sei. Mas olha o que está no centro do altar. Ué, não, volta. Olha o centro do altar. Olha o que está no centro do altar de Cristo. Não há nada mais simbólico do que isso. Era uma igreja absolutamente vazia, onde todos os fiéis, não tinha nenhum fiel, mas no centro do altar estava o Deus deles. Para os católicos, o altar é o pé da cruz de Cristo. Então, o altar simboliza a crucificação do nosso Senhor por nós. O que está no centro do altar deles é isso. Todas essas ideias. Claro que Boston foi totalmente dominada pelos democratas. Não era. Boston, se vocês derem o trabalho de fazer o tour aqui, a nossa cidade vizinha, as igrejas de Boston foram onde se reuniram as pessoas para fazerem a Revolução Americana, que nos trouxe todas as liberdades que nós temos hoje. Só queria passar mais algumas fotos, passar para a próxima. Sejam a igreja, protejam. Eu não combinei isso, não. Essa apresentação estava feita essa semana. Ela vai ser o tema do meu próximo curso. E eu cheguei hoje com a Natália na igreja e Deus falou assim, toma, só para você ver o que eu tenho passado. Protejam o meio ambiente. Gaia. Se importem com o pobre. Claro, ok. Mas na forma de rejeitem o racismo, abracem a diversidade. Caim e Abel. Pode passar a próxima foto. Se você tem dúvidas, se você acha que sou só eu, poxa, eles estão falando de questão racial, mas é para ser inclusivo. Claro que todo mundo é contra racismo, ainda mais nós. Olha o que tem dentro da igreja. Black Lives Matter. Um movimento socialista terrorista que incendiou os Estados Unidos, inclusive criando arruaça aqui em Boston, dentro da igreja. Assistam Nefários e discutam vocês mesmos. Será que a gente está realmente numa discussão política? Eu tenho me feito essa pergunta. Será que é realmente na política que a gente deve focar? Será que a gente está numa luta espiritual muito maior? Nesse momento onde a gente vive uma sensação de derrota no Brasil, eu quero deixar vocês com uma sensação de vitória. A sociedade brasileira está melhorando. Nós estamos mais cristãos do que estivemos nos últimos 50 anos. A ascensão do que se chama conservadorismo no Brasil é a ascensão do nosso cristianismo. Olhem os algozes do Brasil. Há algum cristão entre eles? De verdade? Porque Lula não é cristão. Banho de pipoca não é cristão. A outra estava tomando passe. A mulher do cara estava tomando passe anteontem. Há algum dos algozes do Brasil cristão? Não. Então eles só estão no poder. Não sei se eles ganharam as eleições, mas eles estão no poder. Por enquanto, nós, para vencermos, temos que continuar lutando a guerra espiritual. É isso, pessoal.